Olá, queridos e queridas, bem-vindo ao nosso curso Bíblia Urgente. É um pequeno curso de introdução bíblica para dar um panorama do que é a palavra de Deus para você que ouve falar de Bíblia, mas não sabe do que se trata, não conhece, enfim, né? Estou fazendo esse pequeno estudo aqui para que você possa ter uma ideia do que é a palavra de Deus, desse livro extraordinário que transforma milhares de vidas ao longo de milhares de anos, né? Na última aula nós falamos sobre um panorama do Novo Testamento. Hoje eu queria falar sobre Apocalipse, né? E que é o último livro, né, do Novo Testamento e o último livro da Bíblia. E esse livro é um livro escrito por João. João está condenado como apóstolo por pregar a palavra de Deus, assim como todos os apóstolos foram condenados. Todos eles tiveram uma morte através do martírio, né? Martírio é quando você morre por uma causa, e eles morreram pela causa de Cristo, eles foram martirizados, né? Então teve apóstolos decapitados, jogado em óleo quente, crucificado de ponta cabeça, e João está preso numa ilha, prisão perpétua. Ele está nessa ilha para morrer, é velho já, e de repente ele tem uma visão, né? E nessa visão Jesus aparece para ele no céu, e ele começa, e a visão diz para ele: olha, pega tudo que eu estou te falando, anota aí num livro, né? Escreve num rolo aí tal que eu estou te falando. E ele escreve, começa a escrever essa visão, uma visão muito forte. Ele começa a escrever. Então Apocalipse é isso. Apocalipse é uma visão que João tem estando preso na ilha, cumprindo pena por pregar o evangelho, e Jesus aparece para ele e fala o que vai acontecer. E assim Jesus começa a falar o que vai acontecer, não só no livro de Apocalipse, tá? Existe vários Apocalipse. Existe o Apocalipse de Mateus, por exemplo. No Evangelho de Mateus tem um Apocalipse lá dentro, no capítulo 24. Existe Apocalipse em vários livros da Bíblia, em várias cartas. Tessalonicenses tem lá um Apocalipsezinho, falando, umas revelaçõezinhas, falando a respeito, revelaçõezinhas com todo respeito. É que são trechos curtos de revelação de coisas que vão acontecer. Não estou diminuindo com isso, dizendo que uma é mais importante que a outra. Não existe uma passagem mais importante que a outra na Bíblia. Está na Bíblia, tudo é importante. Isso é importante deixar claro também. Outra coisa, a Bíblia é feita também de momentos em que existe uma revelação profunda, igual o livro de Apocalipse de João, que está tendo uma teofania, vem do céu se abrir, Jesus aparecendo no céu, estrelas e anjos, não sei o que. Mas tem também livro igual de Lucas, que é escrito através de um relatório. Lucas vai fazer um relatório com uma prancheta e com uma caneta, claro que é um sentido figurado, mas ele pega instrumentos de escrita e vai perguntar para as pessoas: você teve com Jesus, como é que foi? Foi assim, então e Lucas escreve. Então você tem esse tipo de situação, que é uma abordagem científica igual de Lucas, e uma abordagem totalmente revelada, que é, por exemplo, a de João, que recebe essa revelação nesse nível, né, de teofania e sobrenaturalidade. E as duas estão na Bíblia com o mesmo valor. Não é porque um foi revelação extraordinária que tem mais peso, mais valor, que a outra que foi uma pesquisa de campo de Lucas. As duas têm o mesmo valor. Então Lucas, João, ele recebe essa revelação e ele começa a escrever essa revelação. Jesus, então, ele começa o livro de Apocalipse ditando uma série de coisas, e aí entra aquelas linguagens que eu falei para você, que são linguagens alegóricas, linguagens que são parábolas, né? Mas ele começa o livro de Apocalipse falando sobre as 7 cartas da igreja, né? Mandando uma carta para cada igreja está teoricamente numa condição. Até eu sugiro que você leia, são só 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. É muito legal, é muito profundo e muito interessante. E muito atual também. Então você vai lá no começo do livro de Apocalipse e carta de Jesus para essas 7 igrejas que estão na Ásia, que reflete muito com as igrejas que estão hoje em dia. E depois você tem uma série de acontecimentos apocalípticos que vão acontecer para juízo, né? Para cumprimento de profecias, para cumprimento de justiça, para cumprimento de juízo, para deixar claro, para cumprir situações de profecias que foram profetizadas no tempo dos patriarcas, no tempo dos grandes profetas, dos grandes reis. Teve profecias que vai se cumprir lá no Apocalipse de João. E no final do Apocalipse, então, você tem o juízo final, você tem o juízo do trono branco, que é onde vai acontecer pessoas que, enfim, têm comunhão com Deus, vão permanecer, e quem não tem vai ser eliminado para sempre, vai entrar na inexistência, e aí vai ser um novo céu e uma nova terra, né? O Apocalipse também não deixa muito claro muitas coisas exatamente como são, tem muita alegoria para você ir descobrindo esses fatos. Muita gente tem medo do Apocalipse. Não é para ter medo, viu? Eles não precisam ter medo daquilo. Aquilo são profecias que algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras vão acontecer ainda, mas quem tem Deus no coração não precisa ter medo disso, muito pelo contrário,
eu acho até que é motivo de alívio saber que o mal tem fim, né? Vai ter um dia em que não haverá mais mal, segundo a palavra de Deus. Isso me traz muito alívio. Então é isso, queridos. Só para você ter um panorama geral da Bíblia aí, para você saber que a Bíblia fala da existência humana, fala de tudo, de todos os tempos, né? E que a Bíblia, ela é um livro mais vendido de todo mundo. É um livro que formou o pensamento ocidental. Imagina você que o pensamento ocidental, ele tem um antes e depois da Bíblia. A Idade Média, que compreende do ano 500 ao ano 1500, é chamado por muitos historiadores de Idade das Trevas. Mas na verdade, a Idade Média, o homem parou 1000 anos para estudar o que foi essa visita de Jesus. Imagina você, querido, que Abraão andava de carroça. Abraão, ele andava de carroça. Jesus também, no tempo de Jesus, tinha carroça. E de Abraão até Jesus é mais ou menos 2000 anos, pouco mais de 2000 anos. De Jesus até nós, pouco mais de 2000 anos. Jesus disse que o Espírito dele seria derramado sobre a terra. Olha o que é o divisor de águas de Jesus. A ciência diz que o Homo sapiens existe há mais ou menos 100 mil anos, como Homo sapiens. Você tem então 100 mil anos, 98 mil anos de Homo sapiens. De repente a visita de Deus, Jesus. Aí ele diz que o Espírito dele seria derramado. Nos últimos 2000 anos, olha o avanço da inteligência, olha o avanço da tecnologia. Se o homem tem, se o Homo sapiens tem 100 mil anos, essa conversa que eu estou tendo com